Entrevista. Sargento Saulo fala sobre procedimentos policiais durante abordagens. Abordar alguém durante uma ocorrência não é tarefa fácil. Os policiais militares que o digam. Às vezes a pessoa a ser neutralizada está armada, outras vezes desequilibrada emocionalmente. Em jogo a vida do agressor, das vítimas ou reféns que estão ao lado dele e dos próprios policiais que realizam a abordagem com o objetivo de resolver o problema. Nem sempre tudo termina bem, infelizmente. No último sábado, em Espírito Santo do Pinhal, um homem foi morto após ser atingido por disparos feitos por um policial militar. E a tragédia gerou comoção nas redes sociais, com muitos defendendo a postura do policial que atirou e outros tanto condenando. Para falar sobre procedimentos policiais durante abordagens de alto risco, iremos conversar com o sargento da Polícia Militar de Andradas, Saulo Guedes. Bom dia, Saulo, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes. Saulo, é uma situação tanto quanto complexa a que aconteceu em Espírito Santo do Pinhal, e o objetivo dessa entrevista não é falar sobre esse caso específico. Claro que você pode, como conhecedor e especialista nesse assunto, abordar o que aconteceu em Espírito Santo do Pinhal. Mas o objetivo realmente é traçar um paralelo entre todas as situações que acontecem não apenas no Brasil, mas também em vários países do mundo. Sim. Como foi dito, a abordagem policial é algo sempre muito complexo para os agentes de segurança, né? Por vezes a gente recebe informações controversas, poucas informações, então o policial às vezes chega na ocorrência, ele não sabe ao certo o que está acontecendo, né? Às vezes a gente é chamado, por exemplo, para uma briga ou uma discussão entre vizinhos e no local tem um cidadão armado com faca e outro com arma de fogo, né? Então a gente sempre vai na ocorrência esperando o pior, sempre preparado. A gente chama isso dentro da doutrina militar de preparação mental, né? Que é antever aquilo que pode acontecer, e o policial está preparado tanto fisicamente quanto psicologicamente para tentar resolver aquele problema e ir gerando resultado positivo, né? Logicamente que a gente não quer, o policial ele não sai de casa pensando em ferir fatalmente alguém, né? Tentar resolver da melhor forma possível para que não haja baixas nem da polícia militar, nem da sociedade civil em geral. Exato. Agora, com relação ao Espírito Santo do Pinhal, nós apresentamos aqui durante a semana, e eu inclusive pedi para que você ouvisse as entrevistas, não é, concedidas pelo primeiro sargento lá de Espírito Santo do Pinhal e também pelo delegado de Polícia Civil, Dr. Sérgio. De acordo com aquilo que você ouviu e de tudo que você pôde analisar sobre aquele caso, o que é possível dizer tecnicamente? Então, eu tive contato pessoal com os envolvidos e com o sargento, até mesmo para estar vindo aqui esclarecendo de uma forma mais coesa e não estar falando nada que não tenha acontecido, né? Então se tratava de um doente mental, né, agressor, que a polícia foi acionada pela família e por vizinhos, foram diversas ligações, né? E chegando no local, a dupla de policiais já deparou com um cidadão bastante agressivo, em surto psicótico, com a arma branca nas mãos, né, um facão. E a polícia ela trabalha com escalonamento, a gente chama de escalonamento progressivo da força, uso progressivo da força. Esse é um princípio adotado por polícias do mundo inteiro, né? Então, ela começa com a normalidade, uma situação que está normal, tem só a presença policial. Se o cidadão agressor ou cidadão suspeito está cooperativo, a polícia vai verbalizar com ele, vai passar as determinações ou para ficar em posição de abordagem, né? Se ele está com a resistência passiva ou resistência ativa, já começa um controle de contato, ou seja, o uso da força física.
pode passar por uma agressão não letal, né? Ou com física ou com armas brancas, sendo bastão, um pedaço de pau, ou até mesmo uma agressão letal. Então a gente tem o policial tem um escalonamento do uso da força, começando desde a conversa, que é a verbalização, até o último, que seria o uso da força letal. Não necessariamente o policial ele tem que passar por todas as etapas, porque quem dita a regra é o agressor. Se em algum momento o agressor ele está só exaltado e em outro momento ele saca uma arma de fogo da cintura, não tem como eu passar por todas as escalas, né? E no caso, o agressor ele já partiu para cima do policial com esse facão. O policial usou uma arma que a gente chama de armamento menos letal, que é o elastômero, é uma espingarda calibre 12 com munição de borracha, né, vulgarmente conhecido como munição de borracha. Efetuou 5 disparos e esses 5 disparos não conteve o agressor. Se tivesse... Você atingiu ele? Atingiu. No mínimo 2 ou 3 atingiram, né? É uma munição que normalmente, numa situação normal, uma pessoa que não esteja nesse surto ou esteja sob efeito entorpecente, ela cessaria aquela agressão. É porque né? É muito dolorido, né? Sim, o impacto e a dor é muito forte. E depois desses 5 disparos, o agressor já estava muito próximo ao policial, né? E o colega, né, o outro policial, o parceiro, não teve outra alternativa senão usar a arma de fogo, né? Dentro também da doutrina policial, que a gente chama de double tape, que são 2 disparos no tronco. Isso é o que é ensinado na polícia do mundo inteiro. Não existe, como a gente viu em alguns comentários no Facebook, tiro na perna, tiro no pé, tiro na mão, tiro para cima. Não existe isso, né? Eu vi alguns comentários, mas o policial ele treina, acerta um prato de 30 centímetros no stand de tiro. Só que o prato não parte para cima do policial com a faca na mão, né? Ali a gente chama de tiro esportivo. O tiro esportivo ele é diferente do tiro policial. Quando a gente vai fazer uma atividade um treinamento de tiro policial, a gente pede que o policial ele corra 500 metros, faça flexão de braço, faça polichinelo, grita com ele, dá um sacolejo no policial e depois que ele está com a adrenalina lá em cima, pede ele para efetuar o disparo, porque é assim que é na rua. Então não é aquele tiro com abafador, óculos, stand, no ambiente controlado, né? Então o policial ele efetua tiro sob pressão. Então não restou outra alternativa dentro daqueles milésimos de segundo, que é isso que o policial tem para decidir o que ele vai usar, né? Diferente, por exemplo, das consequências do delegado, do promotor, do juiz que faz, mesmo até dos espectadores do Facebook aí, né, que faz uma análise depois do fato, tranquilo, sentado, né? Então ele tem poucos segundos ou centésimos, milésimos de segundos para decidir, atiro ou não atiro, né? E na situação em questão, ele decidiu por atirar, né? Se ele efetua 2 disparos e o agressor continua a sua agressão, acontece isso, pode ser que ele mirou no tronco, mas acertou na perna, por exemplo, né? Na verdade ele errou o tiro, era para acertar no tronco. Pode ser que ele tenha que efetuar mais disparos ainda, né? Já aconteceu comigo aqui em Andradas, que eu tive que efetuar 12 disparos de fuzil num cidadão agressor, né? No bairro das Sovs aí, há alguns anos atrás. Por quê? Porque o tiro não conteve, né? Ele mesmo com tiro na perna, tiro no pé, ele continuou atirando contra os policiais, recarregou a arma, efetuou mais disparos. Os tiros só cessaram depois que ele cessou sua reação. Infelizmente, nesse caso de Pinhal, né, o agressor veio a óbito. Isso não é o esperado, né, pela polícia. A polícia não tem essa doutrina de matar, tem uma doutrina de incapacitar o agressor, né? Mas no caso a questão, ele veio a óbito e vai ter todo o trâmite legal, né? O delegado fala isso aí sobre a lisura do procedimento, vai ter todo o trâmite legal
para verificar a ação dos policiais, que a princípio foi dentro da legítima defesa. O policial que agiu, ele agiu em legítima defesa de terceiro, né, ou seja, do colega, né, mas vai ter todo um procedimento para verificar a situação, né, e possivelmente no final vai ter a excludente de licitude, que é a legítima defesa. Saulo, a minha grande dúvida é a seguinte: se no momento que o policial atirou com a arma letal, a arma projétil de verdade que acabou acertando e, né, matando ali o agressor, se naquele momento ele tivesse usado uma arma taser, a famosa arma de choque, eu entendi a questão que você colocou, mas ali ele estava com um facão, não é? E eu até imaginei que, ainda falei com você durante a semana, que o policial militar ele fosse como o Batman, né? Ele tivesse um bate-cinto, ele tem o revólver, ele tem uma taser, ele tem o gás de pimenta e todas as outras coisas ali. Então eu fiquei com essa dúvida: se naquele momento fosse a taser, o homem não estaria vivo? Na verdade, Sandro, é o seguinte, o policial, ele sai para a rua para resolver as diversas situações e nem sempre ele tem a logística a seu favor, né? Eu não vou entrar nesse mérito aí de o governo tem que prover, não tem, né? Mas o policial, ele acaba dando até um plus, fazendo um a mais do que ele conseguiria fazer, porque isso está muito incutido no meio da polícia, no meio da tropa, né? A gente tem essa sensação, essa vontade, esse sentimento, sempre está querendo resolver o problema e a gente sempre faz para mais, né? No caso de Andradas tem 40 mil habitantes e a Polícia Militar não dispõe de taser, por exemplo, né? É um absurdo, porque essa ocorrência, por exemplo, de um marido agressor bêbado se resolve com tranquilidade com uma taser sem machucar a pessoa. A pistola taser é um excelente equipamento, né? A gente chama de equipamento menos letal, que ajudaria muito, mas infelizmente a gente não tem. E outro detalhe também é com relação ao treinamento da tropa. A polícia, ela é muito coerente com relação ao uso de qualquer dispositivo que ela tenha. Por exemplo, o motorista de viatura, ele faz um teste, tanto teórico como prático, mais difícil do que tirar a habilitação para dirigir viatura. Não basta só ele ter carteira. Para usar arma de fogo, se ele não passar, por exemplo, no treinamento de tiro, na prova final, com a pistola, ele não pode usar pistola, só pode usar revólver. O fuzil, a mesma coisa. O taser também é a mesma coisa. Na verdade, os militares lá de Pinhal, eles não tinham treinamento com taser. Pode até parecer que é uma coisa simples, não é só apertar o gatilho e mirar, mas não é. A polícia tem esse zelo, né, para depois, né, alguma investigação, algum procedimento, né, constatar lá que ele era imperito para operar esse equipamento. Então, em Pinhal possui a pistola taser, mas nem todos os militares podem usar. No caso em questão, eles não poderiam utilizar essa pistola e nem estavam com ela por não poder utilizar. Dentro da viatura não tinha? Não. Essa informação é interessante, hein, Cássio? Então eles não tinham. Uhum. E aí, o que eles tinham disponível? Munição de borracha. Outro detalhe, a pistola taser, ela tem um alcance técnico menor do que o tiro de borracha. Tem um estudo que fala que um cidadão armado com a faca, com a arma branca, se ele tiver a menos de 7 metros do policial, e o policial com a arma na cintura, não dá tempo de o policial treinado tirar a arma e efetuar um disparo. O agressor consegue atingi-lo antes. Então a taser também tem ela é um eletrodo, né, são 2 ganchinhos que são disparados por nitrogênio com uma fiação, né, e ela tem um limite. A munição de borracha, o elastômero, tem um alcance muito maior. Então é mais seguro para o policial usar numa distância maior, né, do agressor, do que um equipamento com a distância menor. Porque qualquer um dos dois pode ser que não atinja o agressor. O taser pode não atingir, a munição de borracha pode não atingir, mas se eu tenho uma distância maior, eu tenho mais tempo de pensar o que eu posso fazer. Até mesmo fazer uma retirada tática, dependendo da situação, né? Pode ser que o policial, em algum momento, eu tenha que correr um pouco do agressor para pensar em outra possibilidade. O que não foi o caso, porque o agressor já estava praticamente em cima do policial
e ele iria sofrer, no mínimo, uma lesão grave aí, tendo em vista a arma que o agressor estava portando. Entendi. Talvez a taser, então, ela seja indicada mais para aquela pessoa que resiste a uma abordagem policial, para esse exemplo que eu dei do marido embriagado, e ele não está armado e está querendo brigar. Sim, é um excelente equipamento para a gente poder evitar mais lesões no agressor. Por exemplo, o que acontece muito é o crime de resistência, né? Durante a prisão, o agressor, o autor, ele reage à prisão, né? E a gente tem que acabar utilizando de bastão de madeira. É uma coisa que pode causar fratura, ferimentos, né? O bastão tonfa, né, que é o bastão que a gente utiliza hoje, que substituiu o antigo cacetete, né. Com o taser, a gente vai evitar mais lesões no agressor. E a polícia quer isso, tentar resolver da melhor forma possível, até mesmo para o agressor. Entendi. Bom, quem sabe na próxima semana a gente traz até o comandante Tom aqui para falar um pouquinho mais aí sobre a taser. Alguma vez a Polícia Militar em Andradas chamou a Guarda Municipal para que os guardas chegassem com a taser? Então, foi uma aquisição bem interessante para o município de Andradas. Eu falei, né, que a Polícia Militar não dispõe, mas a Guarda Municipal dispõe, e a Guarda Municipal é uma grande parceira da polícia no combate à criminalidade e nos assuntos relacionados à segurança pública. Que eu tenha conhecimento, ainda não foi utilizada a taser aqui em Andradas, né? Mas já foi pedido apoio para a Guarda Municipal, né? Por exemplo, um fato que aconteceu comigo aqui numa tentativa de suicídio, onde o cidadão estava com a faca no próprio pescoço, né? Então a gente chamou o SAMU, chamou a Guarda Municipal, né, com o taser, mas acabou que na negociação consegui que ele soltasse a faca e a gente conseguiu uma providência menos danosa. Tranquilo. Nossa, esse trabalho da Polícia Militar com a Guarda Municipal em Andradas, ele é muito bem feito e dá grandes frutos aqui em Andradas, né, Saulo? Sim, eu já trabalhei em diversas cidades do estado aí, né, de norte a sul de Minas Gerais, e eu vejo que aqui em Andradas a gente tem uma relação bastante estreita, bem íntima com o sistema que envolve a segurança pública. Então, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, o sistema penitenciário, Ministério Público e a Justiça, né? A gente está sempre, a grosso modo falando, trocando figurinhas, e quem tem a ganhar com isso aí é a população. Saulo, eu quero agradecer você pelas informações. Eu acho que foi uma entrevista bastante consciente. É bom as pessoas assistirem essa entrevista, ouvir suas palavras, até para poder compreender melhor, não é? Eu também achei na hora que com uma taser resolveria, e agora talvez entendendo que de repente naquela adrenalina do momento, talvez a taser também não seja ideal para esse momento e é ideal para outros momentos. Então, assim, queria que você terminasse falando no caso do Brasil, não é? Quais que são as perspectivas para o futuro, né? Sem falar de eleição, nem de candidato A ou B, mas assim, as polícias militares em todo o estado brasileiro, em todo o país, você acha que para o futuro próximo aí nós teremos policiais mais bem preparados, com outros treinamentos e com outros equipamentos? Ô Sandro, eu sou da terceira geração de policiais, né? E minha esposa também é filha de policial, então eu estou no meio desde que eu nasci, né? Então eu também escutei muitas histórias, né, desde pequeno. Então, quando meu pai entrou na polícia, era necessária a 4ª série primária. Meu pai ficou 1 mês no batalhão, trabalhando na obra, né, como servente de pedreiro, até juntar um efetivo para começar um curso. Na última turma que chegou aqui em Andradas, nós temos um policial que é mestre em filosofia, né, com estudo na Alemanha. Então, para você ver o tamanho da evolução do nível cultural, nós temos aqui engenheiro civil, engenheiro mecânico, educador físico, né, vários acadêmicos aí que veio do direito, né? Então, as polícias têm essa preocupação com a elevação do nível cultural, né? Nós temos militares que viajam
e tem um intercâmbio cultural direto com polícias do mundo inteiro. Então, há pouco tempo aqui, por exemplo, nós recebemos policiais do Japão aqui em Minas Gerais, né, para trocar experiências, perceber como que é feito lá. A gente tem uma preocupação muito grande desde que eu entrei na polícia. Eu vejo a polícia muito preocupada com a polícia comunitária, ou seja, tirar aquele estigma da ditadura militar e aproximar a população para mais perto da polícia. As crianças hoje veneram os policiais, sim, né? A gente tenta fazer esse trabalho filhos, também, né, com as crianças na escola, dando palestra, leva a criança para conhecer a viatura, né? E também a modernização dos equipamentos policiais, né? Quando eu entrei era um 38, hoje eu tenho com 6 munições. Hoje eu trabalho com a pistola .40 com 45 munições no mínimo, né? Quando eu entrei, o colete eram poucos para o efetivo inteiro. Hoje todo policial tem seu armamento, tem seu rádio, tem seu colete, né? Então eu acho que o salário melhorou também. O salário melhorou, né? Até em vista do nível cultural, né? Então eu acredito que assim, em pouco tempo o passo já foi muito largo, né? Então eu acredito que no futuro que isso permaneça, né? Essa evolução, os estudos, a logística. Então eu acho que só tem a melhorar. Saulo, obrigado. Eu sempre falo, Saulo, que os policiais, que super-herói existe, eles andam uniformizados e se chamam policiais militares. Enquanto nós dormimos, a polícia militar está ali e eu vejo isso, né, nos últimos anos que eu acompanhei de perto o trabalho da polícia militar. Quando tem um crime em andamento, a polícia militar, o policial vai dar a vida ali naquele momento, naquela ocorrência. Então a gente sabe que a polícia militar também é uma grande empresa e, como toda grande empresa, alguns funcionários acabam muitas vezes não colaborando como deveriam, e poucos às vezes fazem mais barulho do que muitos. Isso acontece em qualquer categoria, né? Pode citar várias categorias aqui. Nós estamos lidando com seres humanos, né? E só em Minas Gerais a gente lidar com 50 mil homens armados, fora os militares aposentados, né, da reserva, que podem ser reconvocados em alguma situação, né? Então, e é um serviço totalmente estressante, né, que o policial ele sai de casa para resolver problemas, né, para dar soluções em problemas, né? Mas mesmo assim a gente consegue ainda perceber no seio da tropa uma motivação, sempre querendo melhorar o serviço, sempre querendo atender, até mesmo porque nós somos cidadãos, né? Enquanto eu estou de folga, eu sou pai, eu sou esposo, eu sou filho, eu sou cliente dos estabelecimentos, né? Eu sou pagador de imposto, né? Então eu também quero viver numa cidade harmoniosa, pacífica. Então cada um dá a sua contribuição para que a gente possa viver dentro de uma coletividade harmônica. Obrigado, Saulo. Notícias do Esporte. 11h32. Olá, torcedor. Estamos chegando aqui na Rádio Vinícola para falar de esportes. Hoje, sexta-feira.